Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora mesmo, não assista esse vídeo de clandestino. Toque o sininho para que o YouTube te avise, já deixe seu like que sabe que vem coisas boas por aí e comentem à vontade. Tá bom, queridos? Bom, meus amados irmãos, nós estamos diante de uma série de mensagens em que estamos abordando o fim do pecado no mundo. E isso corrobora bastante para o nosso entendimento sobre a vinda de Cristo, que se deu lá no ano 70 depois de Cristo, com a queda do templo e a invasão romana dentro de Israel. Porque a vinda de Cristo ela implica diretamente de retirar o pecado do mundo. Não teria nada a ver hoje saber que estamos em estados eternos, sabendo que estamos em graça eterna e o pecado ainda agir no mundo para a condenação. Então podemos dizer hoje que já estamos no reino de Deus. Por esta razão, não andamos por aí igual a alguns cristãos dessas igrejas aí que estão em obras para se salvarem, trazendo para suas vidas o retorno ao mundo da lei, né? Retornaram ao mundo da lei, ou seja, mataram Jesus e ressuscitaram a lei de Moisés. E assim seguem eles, ceando, que nada mais é do que a Páscoa judaica, seguem batizando em água, e isso é comparado ao quê? Aos ritos de purificação do judaísmo que usam a água como elemento. Jejuando como faziam e fazem, né, os judeus por causa da lei de Moisés. Muitos do sistema dizimam, uma prática judaica que remete ao Antigo Testamento e que nem dinheiro era. Fica o povo dizimando e trazendo condenação. Eles continuam se lamentando lá no Muro das Lamentações, dentro de suas igrejas. Suas orações, já viu, parece lamúria. Tudo isso remete ao quê? Ao judaísmo. Então o fato deles aceitarem que ainda podem pecar nos dias de hoje, os colocam o quê? Lá atrás, no Antigo Testamento, no Antigo Pacto. E o pior de tudo é que traz ao mundo a consciência do pecado. E é disso que Paulo fala agora em Romanos capítulo 8, versículo 6. Veja. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Os que andam segundo a carne são os que andam por aí sendo contaminados por aquilo que vem. Isso é morte, e assim está o que? O sistema religioso, vendo tudo pelos olhos da carne. Conversa, queridos, com alguém que frequenta essas igrejas aí. Eu não dou 10 minutinhos de conversa para essa pessoa revelar o seu espírito. E sabe qual é o espírito dessas pessoas que têm a consciência do pecado? Ah, irmão, está difícil. Ah, nós temos que votar no candidato tal, senão vai acabar o Brasil. O desemprego está em alta. Olha, eu estou com umas dores aqui na coluna. Ah, porque o diabo se manifestou lá em casa, pegou a minha mulher, que não quer mais ir para a igreja comigo, agora só fala em graça, fala em graça, em graça. Aí você vai lá conversar com a esposa dele, que está em graça, e aí a irmã fala assim, olha, tudo está bem, nada me falta, estou completo, perfeito, sou abençoado ou abençoada com todas as bênçãos, sou uma curada, sou feliz, o mundo que eu pertenço lá só tem governos bons e excelentes, que governam a equidade. É isso que o texto de Romanos diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Você vai conversar lá com o abençoado do sistema, conversa com o abençoado em graça, você vai ver a diferença. E você, meu irmão, precisa se livrar dessa consciência de pecado que o cristianismo de carteirinha de membros colocou dentro da sua mente. Há posturas que não estão em linha com a graça eterna, porque tem posturas que se tornam inimizade contra Deus. E viver reclamando de tudo é uma delas, é um dos sintomas. Sabe por quê, queridos? Se você esperar ficar tudo um mar de rosa na sua vida para declarar aquilo que Cristo te fez, isso pode não acontecer. Mas quando você, em meio à tempestade, declara que está reinando, isso é uma postura de mais que vencedor. Veja o verso 7 agora de Romanos capítulo 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porque os que andam segundo a consciência de pecado não agrada a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8. Amados, o sistema religioso ensina que estar andando segundo a carne é errar, é pecar. Isso não é andar segundo a carne. Andar segundo a carne é dizer que você pode pecar. Porque pensando assim, você está anulando o pacto eterno da graça. Se você anda por aí pensando que pode entrar em condenação, é andar segundo a carne. É andar com a consciência de pecados. Porque errar, todos irão errar.
O que conta, meus queridos, entre erro e acertos é quantas vezes você terá a capacidade de se levantar novamente. Porque o erro é inevitável na vida do ser humano. Então a diferença não é errar. A diferença é quantas vezes você terá a capacidade de se erguer novamente. E se você tiver a consciência de condenação, não terá forças para se levantar quando a vida te der uma rasteira. É por isso que dizer que está em graça e carregar uma consciência de pecado pode impedir o seu reinar em vida. E sinceramente, olha o que Paulo diz sobre nós. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que Paulo está dizendo aí em revelação por Cristo? Ele está dizendo, meu querido, que você tem o Espírito de Cristo. Logo, você não anda pelo que vê. Você não pode ter consciência de condenação. O que você precisa aprender é que Ele levou o pecado e te fez liberto do pecado. Quanto aos erros desta vida, cuida-te de ti, porque você tem o Espírito de Cristo em você. Quer mais que isto? Então você sabe que o Espírito de Cristo está em ti, e isso você não perde, independentemente dos seus erros e acertos. Sabe por quê? Porque, na verdade, o seu corpo de carne está condenado pelo pecado. O corpo de carne, meus queridos, não tem jeito. Vai errar e vai acertar, e vai errar mais do que acertar. Então a carne está condenada, mas você não vive pela carne. Você vive pelo quê? Pelo Espírito, porque Cristo está em vós. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, glória a Deus por isso, né? É um absurdo de revelação que está aí para nós. Então, está na hora de você começar a tirar a consciência de pecado da sua vida, porque o seu corpo, na verdade, está morto. Passe a viver pelo Espírito, passe a viver pelo que não se vê, a viver por fé. Porque o mundo, inflamado pelo falso cristianismo, vê tudo mal, vê escassez em tudo, vê demônio em tudo, vê condenação em tudo. Eles estão esperando Cristo voltar e andam por aí correndo atrás de políticos. São verdadeiros anátemas. Enquanto nós estamos o quê? Reinando em vida, sem pecados, ou melhor, sem a consciência de pecado. E assim vamos agradando a Deus, louvando a Deus em espírito e em verdade. Então, abençoados, continue acompanhando essa série de mensagens que estamos trazendo o entendimento do que é pecado bíblico, informando sobre quando entrou no mundo e quando saiu. E se você não viu as outras partes, é só você clicar após esse vídeo nessa playlist que vai aparecer para vocês, que eu criei para você acompanhar. Tá bom, queridos? Bom, meus amados irmãos, eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí. E até a próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.